Olá para todos. Hoje estamos aqui para estudar alguns itens do Livro dos Espíritos, especificamente falando hoje sobre matéria. Vamos então pedir que Deus, nosso Pai, possa nos acompanhar nesse momento, nesse estudo desses itens. Então, nós estamos hoje vendo aqui o livro um, que tem como título As Causas Primeiras, o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Especificamente, vamos ver hoje as questões de 29 a 33, que tem como título As Propriedades da Matéria. Esse estudo foi apresentado no dia 14 de maio de 2026, no Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Bom, primeira coisa, antes da gente entrar propriamente nas questões de hoje, é lembrar aqui o que está dito lá na questão 27 sobre os elementos gerais do universo, que é importante a gente entender quando, na questão 27 do Livro dos Espíritos, nos é dito que existem dois elementos gerais do universo, que é a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, essa é a Trindade Universal. Deus, inteligência suprema, Criador de todas as coisas, e espírito e matéria. Hoje vamos ver especificamente matéria. É, lá no livro da Gênesis, no capítulo 5, que tem como título Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, o item 3, Kardec fala sobre a matéria. E ele diz o seguinte: à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou sequer paridade de composição. Então, bonito nessa maneira como Kardec começa a apresentar essa questão da matéria, como no mundo a gente vê, né, tantas coisas que Deus criou e que como cada uma tem a sua particularidade e é única no universo. E ele continua dizendo: entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, são de fato apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Se a gente for pegar no dicionário o conceito de matéria, e é um conceito até antigo, a gente vai ter lá no dicionário dizendo que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ela é formada por partículas indivisíveis e constitui o universo observável. As propriedades da matéria incluem características como densidade, volume e estado físico. Então, eu trago aqui até o exemplo da água, né? A água no estado sólido, que é o gelo, o líquido que a gente bebe, e ela no estado gasoso, né? Das nuvens que estão nos céus. Mas é matéria, que está em vários estados, mas que é matéria. A gente vê o ar também, por exemplo, que e ele ocupa um local, um lugar no espaço. Quando você enche uma bexiga de aniversário,
Você vê que ela fica cheia, o quê? De ar. O ar que está ali dentro está ocupando aquele espaço. Então, esse é o conceito que a gente tem de matéria, um conceito antigo, um conceito que a física clássica nos traz. Mas a gente vai ver mais adiante que a física quântica já vai nos dar uma nova direção, uma nova visão em relação à matéria. Então, eu trago isso de início para poder entender, né, o que Kardec vai vir aqui perguntando aos espíritos. Na questão 29, Kardec, então, diante, né, desse conceito tradicional, ele pergunta aos espíritos: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Quer dizer, você medir, como vimos aqui no anterior, né? Ter massa, ter volume, ter comprimento, ter altura, ter profundidade. Esse ponderar, esse medir, isso é um atributo essencial da matéria? Pergunta Kardec aos espíritos. E vejam o que eles dizem. Da matéria como a entendeis, sim. Por isso que eu trouxe o conceito anterior, porque principalmente ali, século XIX, era esse o conceito que se tinha, né? A física quântica vai surgindo no século XX. Então, é o que ele diz, aquilo, do jeito que a gente pode entender matéria, mas não da matéria considerada fluido universal. Então, os espíritos já nos traz que existe uma matéria que é fluida e da onde tudo provém. A matéria etérea, né, eles dão agora aqui uma explicação do que é esse fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável. A gente não tem como medir, muitas vezes nem como ver, né? Para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Então, os espíritos já nos trazem aqui que existe uma matéria fluida, que é o fluido cósmico universal, e que isso é imponderável. A gente está cheio aqui de fluido cósmico e que não é possível nem a gente ver, nem medir. É, então, esse conceito de matéria para o espiritismo, ele vai além desse conceito clássico de que matéria é tudo aquilo que a gente pode medir. Na questão 30, Kardec pergunta o seguinte: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? E eles dizem de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, eles já dizem que tudo, né, que existe de matéria vem de um elemento primitivo e que é o elemento material, é o elemento fluido, que é essa matéria, vamos dizer, a matéria-prima universal, a matéria com que Deus se utiliza para criar todas as coisas, que é o fluido cósmico universal. E ele diz que tudo isso ocorre o quê? De transformações. É, lá na Gênese, a gente tem Kardec falando sobre o fluido cósmico, dizendo que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem ao mundo. Então, tudo é transformado. Isso aí a gente já vê com a lei de Lavoisier, onde se diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né?
Então, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Trouxe aí essa figura do aquário, que é como assim, fazendo essa analogia, né? É como nós estamos mergulhados nesse fluido universal que rege tudo, que está em toda parte, e que é a matéria-prima, que é a matéria elementar que Deus se utiliza para a formação da matéria em si, e esse fluido, ele vai atuar em cada local do universo conforme aquela situação. E aí as matérias vão se transformando e se modificando para poderem viver naquele ambiente, naquele planeta, naquele universo criado ali. O fluido cósmico universal é o plasma divino, o hausto do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial, que é o fluido cósmico, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Isso quem nos diz é André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala sobre esse fluido como esse elemento primordial, como esse hálito de Deus, né, criador, esse plasma, onde ele cria tudo, essas constelações, os sóis. É a matéria-prima, é o princípio de tudo, é o princípio material. Na física clássica, a gente tem o átomo como a unidade fundamental da matéria e pode ser visto como um bloco de construção, pois a forma como os átomos se organizam dá origem à matéria existente. Então, aquilo que a gente tem dentro da física clássica, ainda de século, né, até o século XIX, se conhecia essa estrutura atômica, né, do átomo feito, né, de prótons, elétrons e nêutrons, como essa unidade primária, fundamental, que forma a matéria, né, que é indivisível, aquela coisa toda que a gente sabe do átomo. A física quântica surgida no século XX, ela já vem nos dizer que, na verdade, o átomo ele tem uma estrutura com partículas elementares, não simplesmente de elétron, nêutron e, e núcleo em si. Eles vêm falar agora aqui do quartzo. E ele fala, é como se as partículas jogassem um jogo de esconde-esconde, onde elas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo e só sabemos onde elas estão quando olhamos. A física quântica lida com probabilidades, enquanto a física clássica lida com determinismo. Então, olha que interessante, se a gente, né, eu trago isso aqui porque já no século XIX, os espíritos falavam para Kardec de uma matéria que é fluida, de uma matéria que é imponderável, de uma matéria que a gente não tem como ponderar e que não tem como entender. Tanto que ele diz: a matéria, do jeito que vocês sabem, ela é ponderável. Só que existe essa matéria imponderável que é o fluido universal. A gente vê a evolução da ciência agora, já no século XX, com a física quântica, já dizendo, olha só, de partículas que jogam um jogo de esconde-esconde, onde elas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente vê que aqui a física já vai percebendo
que aquela estrutura de matéria, aquele átomo que parecia assim, né, único, que tem mais coisas além, que a gente não entende, que a gente ainda não percebe, que a gente ainda não descobriu. Então, isso é muito interessante. E aí, a física quântica, né, diz que ela trabalha com probabilidades, enquanto a física clássica era determinada, matéria, tudo aquilo que pode ser medido, que tem volume, que tem massa, que ocupa lugar, determinou. A física quântica, ela já vem falar de probabilidade. Isso tem uma probabilidade a ser desse jeito, mas tem uma probabilidade de ser de outro. Então, a gente vê aqui a ciência evoluindo para o entendimento aos poucos, mesmo assim, ainda estamos longe de entender o que é esse fluido universal, esse fluido cósmico, que é a matéria da onde Deus tudo cria. As propriedades da matéria, por exemplo, pela ciência, a gente vai ter pela física clássica, 8 propriedades gerais e 8 específicos, né? Que a gente não vai tratar aqui porque não é o caso, né? A gente não está numa aula de física, né? Mas que vai falar de massa, de impenetrabilidade, nada pode penetrar, da elasticidade, da capacidade da matéria se dividir, de ser indestruível, específico de ter cor, ter odor, ter sabor, ter brilho. Então, essas são as propriedades que a ciência humana dá à matéria. Mas a gente já vai ver que a física quântica já vai trazer para a gente, inclusive, tem um médico, eu estava vendo esses dias, ele dizendo que a matéria ela é invisível, que na verdade o que a gente enxerga não é o copo ou a caneca, mas é a luz refletida naquela matéria. É muito complexo isso, né? Parece que a coisa é simples, mas não. Mas eu acho que o bonito disso tudo, né, longe de mim querer entender, né, da minha pequenez evolutiva, sobre esse fluido, mas o que eu acho bonito é de ver a ciência caminhando, evoluindo e percebendo coisas que não são determinadas, que existe coisas que a gente ainda não entende, que existe coisas que a gente ainda não sabe, e ir descobrindo essas coisas novas que é tão bonito de ver, que é esse mundo que vai além dos nossos olhos. Aí na questão 31, Kardec pergunta de onde provém as diferentes propriedades da matéria? Né? A gente viu aqui no anterior propriedades que a física nos traz, né? E aí ele diz essas propriedades todas da matéria, da onde que elas provêm? E os espíritos dizem assim: são modificações que as moléculas elementares sofrem pela união e em certas circunstâncias. Então, conforme essa mudança dos átomos que vão se organizando e formando as moléculas e vão se modificando, conforme essa divisão e, ao mesmo tempo, esse juntamento, vamos dizer, né, desses átomos, desses elementos químicos, inclusive, né, e com reações químicas e físicas, em determinadas circunstâncias, é aí que vai dar as propriedades. O princípio material, ele tem origem no fluido cósmico universal. É a partir de metamorfoses que surgem os elementos fundamentais da natureza, as aglomerações de átomos que dão forma à matéria, é isso que os espíritos estão querendo nos transmitir. Aí na 32, Kardec pergunta: segundo isso, então.
os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam modificações de uma única substância primitiva? E eles dizem sim, exatamente isso, sem dúvida. E que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a os perceber. Quer dizer, então, é aquilo que eu disse quando esse médico estudioso de física quântica, né, diz que, na verdade, o quê? Nos nossos órgãos que acabam percebendo através da luminosidade que bate naquela matéria, e aí a gente enxerga um copo, mas ele diz que, na verdade, a matéria em si, ela é invisível, imponderável. É complexo, né? É complexo. Kardec então faz um comentário aqui dizendo o seguinte, que a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho, o que para uns é veneno, para outros é inofensível, salutar, porque justamente o que são os nossos órgãos, os nossos sentidos que vão acabar percebendo essas transformações, cada um dentro do seu limiar, cada um dentro do seu entender e diante também das suas preferências. Aí Kardec pergunta na 33: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações, de adquirir todas as propriedades? E os espíritos respondem sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então a gente está mergulhado, né, num todo que é o fluido cósmico universal, essa matéria elementar e que vai se mudando, se modificando, ajustando todas essas propriedades que a gente tem no nosso dia a dia e formando a matéria conforme a gente vê. Kardec diz o seguinte, que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria-prima, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos dizer o seguinte. Cabe-nos assinalar que, na essência, toda matéria é energia tornada visível. Então, o fluido cósmico é essa matéria primitiva e que é essa energia que dá vida criadora do Pai. E que toda energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Olha que bonito isso, né? No bem, qual é o propósito? É o bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, o que o André Luiz está querendo nos dizer aqui, né? Que a gente percebendo, né, sendo essa matéria condensada, essa energia criada, né, estando aqui encarnados, a gente vai aprimorando
interpondo os nossos propósitos aos propósitos da criação. Quer dizer, a gente vai enquanto matéria, por quê? Porque o espírito precisa da matéria para poder se transformar, para poder aprender, para poder evoluir. Então, é exatamente isso que André Luiz está querendo dizer. É aproveitar da matéria encarnada onde estamos para unir os nossos propósitos aos propósitos da criação. E ele diz: qual é o propósito da criação, senão o bem? É o bem. Esse é o propósito. É realizar esse bem, porque o bem de todos é o eterno princípio de Deus, porque Deus criou o mundo para que todos tenhamos vida e vida em abundância, né? E ele continua, André Luiz, dizendo: compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Está lá em Atos dos Apóstolos 17 e 28. Então, o fluido cósmico, esse plasma divino, é a força em que vivemos, é a energia que nos dá motivação, que nos dá razão para estarmos aqui hoje, encarnados nesse mundo. E o fluido cósmico, ele vai se adaptar a cada realidade. Então, nós aqui no planeta Terra temos esse corpo, essa matéria corporal que é, é feita, né? É transformada para atuar nessa atmosfera, nesse tipo de planeta. Em outros planetas, em outros locais, o fluido cósmico ele vai plasmar para a vida daquela maneira. Por isso que às vezes a gente fica caçando aí vida em outros planetas, querendo que seja como a nossa. Não pode ser, porque cada local vai ter a sua vida própria e as suas necessidades próprias. Então, os mundos, eles são todos formados do fluido cósmico, que é a matéria primitiva. Porém, cada mundo vai se manifestar nas transformações desse fluido de maneira diferente, para se adaptar àquela situação. Então, matéria, segundo a doutrina espírita, é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação e ela existe em estados que nós desconhecemos. Pode ser tão etérea e tão sutil que os nossos sentidos não percebam. Mas vejam a importância de que o espírito exerce a ação sobre a matéria para poder evoluir, crescer e sempre se melhorar. Joana de Ângeles, lá no livro Filho de Deus, sobre a psicografia de Divaldo Franco, ela, no capítulo 7, ela fala uma coisa muito bonita, que é o que eu faço aqui, o desfecho desse encontro nosso. O título é Ordem de Deus. Trago aqui alguns trechos, que é muito bonito o que ela diz aqui sobre essa questão. Ela diz: há em tudo uma ordem divina.
embora não a detecteis, ei-la manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente, na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejais. Conscientizando-te de que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza dessa ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos, porque esse hálito de Deus, que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Tudo isso que Joana de Ângeles está falando, no fundo, é o quê? É o fluido cósmico universal. Esse hálito, né? Essa ordem superior que está em nós, que a tudo e a todos vitaliza. O que é esse hálito de Deus, senão o fluido cósmico? Que nos dá essa força vital e que através disso a gente deve, como ela diz, né? Não te permitas resistir a essa energia criadora, essa energia envolvente e condutora, essa energia que nos faz estar aqui, essa energia que nos faz querer viver, essa energia que nos faz querer ser melhor e também transformar o mundo num mundo melhor. Então, é importante que a gente entenda isso, que existe uma matéria que muitas vezes não compreendemos, que não vemos, mas que existe e é essa energia criadora do Pai em nós. Que o Senhor, então, possa nos ajudar a perceber cada vez mais, a evoluir, dar a todos os cientistas essa luminosidade, esse discernimento, essa sabedoria para ir encontrando a maneira de ajudar-nos a entender melhor sobre o mundo material, sobre a matéria, seu comportamento, para que possamos também fazer jus e sermos, né, pessoas melhores nesse mundo. Fiquemos todos com Jesus. Até uma próxima oportunidade. Assim seja.